Olá, concurseiro ou concurseira! A prova Atualidades de número 57. O tema de hoje, COP 2013. A COP 2013, concurseiro ou concurseira, vai ser debatida ainda muito. Por quê? Ela foi marcada por diversos fatos inusitados para uma COP. Entre eles, greve de fome de um ativista reclamando dos problemas de mudança climática no Sudeste Asiático, aconteceu em um país que tem o carvão como base energética, Varsóvia, a demissão do ministro ligado ao meio ambiente e também o abandono por parte das ONGs, ou de muitas ONGs que participavam deste encontro. Portanto, esta foi uma conferência com diversos problemas, abre aspas aí, ok? A Conferência do Clima, que aconteceu em Varsóvia. E chegou ao fim, fazendo uma análise de longe, com mais resultados, entre aspas, bons também, do que se esperava. Alguns avanços, vamos dizer assim, tímidos, mas importantes em relação às questões climáticas que tanto aflige o nosso planeta. Mas antes de falarmos especificamente da COP de Varsóvia, vamos ver o que é esta conferência. Importante isso aí, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Se você tivesse que explicar para alguém o que é uma COP, se você tivesse que colocar isso no papel, você teria aí vocabulário para umas 10, 20 linhas para dar uma definição? Então, vamos lá. A partir do que eu vou argumentar aqui, você terá esta base e depois disso, qualquer outra COP que venha, que a próxima é do Peru, depois temos a de Paris, lá em 2015, 2014 do Peru e 2015 em Paris, você já tem a base. Então, vai ser fácil olhar para as próximas partindo dos dados que eu vou comentar agora. Veja só, não é uma posição minha. Eu vou falar agora de dados do Ministério do Meio Ambiente, ok? Está lá na página deles. A Conferência das Partes, também conhecida como COP, é o órgão supremo decisório no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica, ou CDB. Trata-se, veja bem, anote aí, trata-se de reunião de grande porte que conta com a participação de delegações oficiais dos 195 membros da convenção. Nem sempre foi 195, já foi 188. Nesta mais recente, não é a última, na mais recente, da Convenção sobre a Diversidade Biológica, foram 195 observadores de países não parte, representados, ou melhor, representantes dos principais organismos internacionais, incluindo os órgãos das Nações Unidas, importante isso. Também organizações acadêmicas, de universidades de mundo afora, organizações não governamentais de todo o mundo, organizações empresariais dos mais diversos ramos, lideranças indígenas, por exemplo. Também a imprensa tem a sua representação e demais observadores. Isto é importante que você tenha este domínio. Também marque isso, concurseiro, concurseira. Veja só, esses dados sobre a organização de cada COP. Um encontro ou uma reunião dura 2 semanas, ok? Esse encontro, durante essas 2 semanas, diariamente, tem 2 sessões de trabalho paralelas e sempre com tradução simultânea em 6 línguas. Olha que interessante isso. Os idiomas são, claro, os oficiais da ONU,
inglês, francês, espanhol, árabe, russo e o chinês não podia ficar de fora. Aí é a segunda potência do mundo. Tradução simultânea. Você está ali com o seu fone, ouvindo o que está acontecendo, escolhe o idioma e consegue ouvir a tradução. Nessas 2 semanas, todos os dias são realizadas reuniões preparatórias para os grupos políticos regionais da ONU. A saber, vamos lá, América Latina e Caribe, África, Ásia e Pacífico, Leste Europeu, Ásia Central, Europa Ocidental, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, bem como o grupo dos chamados 77 e China, ok? E o grupo dos países chamado também de megadiversos, relacionado, por exemplo, o Brasil, onde está a floresta equatorial na África e assim por diante. Ainda dentro deste período das 2 semanas acontecem também, veja só, cerca de 100 eventos paralelos. É uma coisa fantástica sobre os temas e iniciativas especiais nos intervalos, por exemplo, do almoço e do jantar. 100 eventos, é algo fabuloso. Lembro da COP que aconteceu aqui no Brasil, em Curitiba, e eu tive a oportunidade de participar. É uma coisa espetacular. Se você lembrar, essa COP que aconteceu aqui no Brasil, nós tínhamos em nosso país como ministro do Meio Ambiente, Marina Silva. Se procurar dados na internet, vai ver que na época, Marina Silva foi apontada como uma das mulheres mais influentes do mundo. Um detalhe aí para perceber como esta reunião dá um poder político ao país que cedia e também para a pessoa que está organizando, geralmente é o ministro ligado ao meio ambiente. Ainda a respeito da organização, à noite em uma COP é reservado para reuniões de grupos de países, principalmente aqueles temas que exigem uma maior negociação, que envolvem mais questões financeiras. Outra pergunta, quando que acontece uma COP? Qual é o período? Veja bem, as 4 primeiras aconteceram anualmente, ok? Mas depois da 5ª COP, passou a ser bianual. Veja só algumas COPs aí, vamos ver as 4 primeiras. A COP 1, 1995, Berlim, capital da Alemanha. Inicia, importante que você marque esse processo, o que eu vou falar aqui, para ver o desenvolvimento do ponto de vista ambiental. Na primeira, inicia o processo de negociação de metas, ok? Metas e prazos específicos para quê? Para a redução da emissão dos gases. O CFC, por exemplo, que causa o efeito estufa, principalmente dos chamados países desenvolvidos, ou seja, aqueles que fizeram a primeira revolução industrial. Nessa COP é sugerida a constituição de um protocolo. Acontece ali, é o embrião, tudo está iniciando. Tudo bem? A segunda COP é de 1996. Onde ela aconteceu? Na Suíça, Genebra. Lá é acordada a criação, registre isso, acordada a criação de obrigações legais e de metas de redução por meio da Declaração de Genebra. Declaração de Genebra, se aparecer no teu concurso em temas relacionados a questões internacionais ou ligadas ao meio ambiente, você sabe que é da COP 2, Declaração de Genebra. E a COP 3, 1997. Esta é uma das mais importantes. COP 3, 97, Kyoto, Japão, você já vai ver a questão do protocolo, né? Então, combinou com a adoção do protocolo de Kyoto, estabelecendo metas, compromissos, que eu vou discutir lá na frente com vocês, para a redução de gases de efeito estufa
para os principais países emissores, ok? Quem são os países emissores? Quem produz gases? São os países ricos. É aquilo que eu sempre digo, que às vezes eu entro numa discussão com os meus alunos. Olha, as pessoas de baixa renda, sem aqui uma questão pejorativa, eu brinco com eles, olha, pobre não gera lixo. Quem gera lixo é você e eu que temos condições de consumir. Então, quando eu consumo, eu gero lixo. Os chamados pobres, os carrinheiros que passam na minha rua catando lixo, eles não geram, eles recolhem aquele lixo que eu gero, que eu estou fazendo a geração. A mesma relação vale para os países ricos. Como o consumo é maior nesses países, é claro que eles são os que mais emitem. Tudo bem? COP4, quando que ela aconteceu? 1998, capital portenha, Buenos Aires, Argentina. O que aconteceu nela? Plano de Ação de Buenos Aires é elaborado, chamado Plano de Ação Buenos Aires. Qual o objetivo? O que ele visava? Um plano de trabalho para implementar e ratificar o protocolo de Kyoto, ok? Vale a pena você gravar essas informações aí das 4 primeiras. E em relação à COP19, esta que é o objetivo de estudos de hoje, que aconteceu em Varsóvia entre 11 a 22 de novembro. Lembre-se, 22 de novembro, aniversário da Corte de São José da Costa Rica, tema já tratado nas aulas anteriores que você não deve deixar de lado, deve voltar a ela e assistir. Quais eram os grandes objetivos da COP19? Criar meios para financiar, olha, veja como os dados vão mudando, os objetivos. Então, criar meios para financiar o combate ao efeito estufa. Financiar, ok? E, claro, para combater a liberação dos gases gerados pelo desflorestamento, ok? A palavra desflorestamento tem que ser analisada com atenção, porque a gente antes falava desmatamento. Vamos lá, por que desflorestamento? Segurei um pouquinho. Veja, eu posso fazer um desmatamento numa floresta de pinos, numa plantação de eucalipto. É desmatamento, mas não tem problema nenhum, porque isso aí é um processo, uma plantação antrópica. Então, o desflorestamento está mais ligado quando eu pego uma floresta nativa, certo? Veja como a gente tem bronca até no conceito, tudo bem? Segundo dados do jornal Valor, é do jornal Valor que eu vou falar agora, mas foi publicado a mesma informação em diversos outros meios, ok? Então, segundo dados do jornal Valor, a maioria dos negociadores, ou seja, os 195 países que integraram a Convenção do Clima, concordaram com um caminho de ações para os próximos 2 anos, grava isso, a fim de que em 2015, lá na Conferência de Paris, já que a próxima vai ser no Peru em 2014, se estabeleça um novo acordo climático global, aplicável a todos, ok? Aplicável a todos, que entre em vigor daí em 2020. Olha como a coisa é para um futuro médio aí, mas a gente já precisa começar a pensar agora. Já no ano que vem, 2014, na COP de Lima, Peru, já vamos ter aí algum desfecho. Importante o que eu vou falar agora, ok? Muito importante isso. O encontro definiu também a criação de um novo mecanismo sobre perdas e danos. Por exemplo, um furacão, que passa por mudanças climáticas causando danos numa região. E que busque maneiras de compensar as nações que estão além da capacidade de se adaptarem e que já estão sofrendo, ok? Agora com as mudanças climáticas.
tanto por elevação do nível do mar, se é que está acontecendo, ou pela passagem do tufão, ou de chuvas intensas e assim por diante. Entre as definições estão, vamos lá, regras para o pagamento de ações que reduzam as emissões de gases ou o desmatamento. Pode ser chamado de, eu tomaria nota disso aí, de REDD, ou REDD+, o sinalzinho de mais aí, REDD+, sinal de adição. Registre isso aí, tá bom? Ainda com dados do valor, e reafirmo, isso foi divulgado no mundo inteiro pelos principais, pelos grandes veículos de comunicação. A ideia é que cada nação apresente, antes da COP de Paris, lá em 2015, uma proposta de redução de emissão, ok? Não por acaso os países desenvolvidos, quando pretendem, é claro, colocar dinheiro para ajudar esse processo de redução e aqueles países que estão sofrendo em relação ao chamado mudança climática. Então tem um período legal de tempo, só que ele tem eleição aqui e acolá, tem desemprego, o cara não quer mexer, o cara que está na presidência não quer mexer com a redução de emissão porque diminui o emprego, então é um processo complicado, mas está em pauta, por isso vai virar notícia. Acredita-se que isso venha acontecer até o primeiro trimestre de 2015. Portanto, concurseiro, concurseira, é atualidade hoje, mas ainda vai permanecer. Olha como o que a gente vem fazendo aqui com você é importante, porque não é uma mera atualidade para o próximo concurso, é para os próximos concursos. É um processo que ainda vai entrar em debate até 2015. Não estou fazendo aqui futurologia, mas quando eu separo um tema para discutir com vocês, para provocá-lo, para chamar a sua atenção, é uma coisa de longo prazo, que tem aí uma perenidade maior. Por isso que o Aprova vem ganhando cada vez mais a confiança daquelas pessoas que fazem concurso e olha, poxa, já vi isso lá no Aprova Atualidades. Perfeito? Grave isso também, ó. O grande embate, concurseiro, concurseira, está na chamada, todas as aspas do mundo, claro, guerra de letrinhas, por causa da palavra compromissos que eu falei anteriormente. Essa palavra, aliás, foi um dos pontos que mais segurou a conclusão da reunião, que mais causou debate e que oficialmente deveria ter terminado na sexta-feira à noite, lá do dia 22. Nas primeiras versões do documento, olha só, se falava em, abre aspas, compromissos de cada país. Não é um ponto apenas semântico, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Veja, isso tem um peso histórico que esta palavra carrega. Isso tem um peso histórico muito grande. Qual é o compromisso que você vai assumir? Então tome nota disso. A palavra compromisso, ela foi usada pela primeira vez, já chamei a atenção antes, no Protocolo de Kyoto. O único acordo já existente sobre a redução de emissões de gases. Então, compromissos para cada país desenvolvido. Assim, há uma questão muito sensível, ok? Muito sensível mesmo, em usar uma definição. E países como China, que se tornou aí em pouco tempo a segunda maior potência do mundo, usando carvão. A Índia tem esse ponto também. Se você for ver, Varsóvia, onde aconteceu, também tem um problema. E eles bateram muito duro nessa questão aí, e a discussão vai se prolongar. Veja só, o novo acordo será aplicável a todos os países, mas dentro de regras de diferenciação das responsabilidades
E aí tem a questão histórica, né? Quem começou primeiro a Revolução Industrial, quem entrou depois na Segunda Revolução Industrial, quem tem parcela, dá para mensurar o quanto cada país emite de gases e qual vai ser o compromisso para que cada um faça a redução. Esse é um processo complicado, bastante complicado mesmo, porque eu vou parar de emitir o gás. Daí, quantos empregos eu vou deixar de gerar? Aí eu gero o problema do desemprego, gero um problema ambiental ainda até maior quando as pessoas ficam desempregadas. Veja, este tema ainda vai perdurar. Esta aula 57 que a gente está discutindo agora é para 2013 inteiro, 2014 inteiro, até 2015, quando chegar a Conferência de Paris, para saber o que aconteceu, para saber se chegou-se a esses compromissos. Perfeito? Grave isso que vai estar aparecendo na sua prova com certeza. Pessoal, encerro aqui esse encontro. Grande abraço, bons estudos e boa prova. Até a próxima.